Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre estudo dos números. Todas as vezes que falamos de estudo dos números, lembramos de como surgiram os números. Os números eles surgiram na necessidade de contar determinados objetos. E dentro dos números surgiram alguns conjuntos dos números, que são eles: os conjuntos dos números naturais, que são todos os números positivos, os conjuntos dos números inteiros, os conjuntos dos números racionais, os conjuntos dos números irracionais, dos reais e do conjunto dos números complexos. Dentro dos conjuntos numéricos, irei falar agora para vocês sobre os conjuntos dos números naturais. Podemos definir o conjunto dos números naturais como um conjunto formado por todos os números que resultam de uma contagem. Ou seja, quando estamos falando dos conjuntos dos números naturais, estamos falando de todos os números positivos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Alguns subconjuntos de números naturais. O primeiro subconjunto que nós temos é o conjunto dos números não nulos. Quando estamos falando dos números dos conjuntos não nulos, estamos falando do 1, do 2, do 3, com exceção do 0. O segundo subconjunto é o nosso quociente e o resto, ok? O conjunto dos números inteiros. Quando estou falando do conjunto dos números inteiros, estou falando nada mais, nada menos que a ampliação dos números naturais. Esse conjunto surgiu pela necessidade de realizar adição e subtração. Acabei de falar para vocês dos conjuntos dos números naturais, que são todos positivos, e quando estou falando dos números inteiros, estou falando dos positivos, incluindo os negativos, ok? Vamos enumerar os elementos do conjunto dos números inteiros. Aí tem aqui os números inteiros e seus subconjuntos. Quando eu estou falando dos números inteiros, estou falando dos valores positivos e os valores negativos. Eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito. Quando estou falando dos inteiros não nulos, estou falando do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, com exceção do 0. Quando toda vez que temos números inteiros não nulos, o 0 ele não está presente. Devemos definir se aquele valor é do conjunto dos números inteiros não nulos quando ele vem com esse asterisco do 0, ok? E temos aqui inteiros não negativos. Todas as vezes que vocês veem o símbolozinho dos números inteiros com o sinal de mais, eu sei que estou falando dos números inteiros não negativos, que são todos os números positivos. Números inteiros estritamente positivos é quando eu tenho o asteriscozinho em cima e o sinal de mais, e dentro dele só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, sem o 0. Quando eu estou falando dos números inteiros estritamente positivos, o 0 ele não está positivos, o 0 ele não está incluso. Inteiros não positivos, iremos ver que do lado abaixo do 0 temos o sinal negativo. São todos os números negativos, incluindo o 0. Quando temos o conjunto dos números inteiros estritamente negativos, estamos falando de todos os números negativos, mas o 0 ele não está incluso, ok? Adição de números inteiros. Quando estamos falando de adição de números inteiros, estamos falando da soma de dois ou mais números inteiros, quaisquer, que sempre será um número inteiro. Ou seja, eu pegar um número inteiro somando com outro número inteiro, o resultado sempre será um número inteiro. Subtração dos números inteiros. A diferença de dois ou mais números inteiros qualquer sempre será um número inteiro.
Se eu pegar um número inteiro e for subtrair com outro número inteiro, o resultado sempre será um número sem o zero. Quando eu estou falando dos números inteiros estritamente positivos, o zero ele não está incluso. Inteiros não positivos, iremos ver que do lado abaixo do zero temos o sinal negativo. São todos os números negativos, incluindo o zero. Quando temos o conjunto dos números inteiros estritamente negativos, estamos falando de todos os números negativos, mas o zero ele não está incluso, ok? Adição de números inteiros. Quando estamos falando de adição de números inteiros, estamos falando da soma de dois ou mais números inteiros, quaisquer, que sempre será um número inteiro, ou seja, eu pegar um número inteiro somando com outro número inteiro, o resultado sempre será um número inteiro. Subtração dos números inteiros. A diferença de dois ou mais números inteiros qualquer sempre será um número inteiro. Se eu pegar um número inteiro e for subtrair com outro número inteiro, o resultado sempre será um número inteiro. Multiplicação de números inteiros. O produto de dois ou mais números inteiros qualquer sempre será um número inteiro. Ou seja, eu tenho um número inteiro que eu vou multiplicar com outro número inteiro. O resultado dele vai sempre dar um número inteiro. Divisão dos números inteiros. A divisão não é fechada em Z, pois nem sempre é possível nesse conjunto. Quando eu estou falando das divisões de números inteiros, eu sei que nem todas as divisões delas são fechadas em Z. Aqui temos as regras de sinais da multiplicação e divisão de números inteiros. Todas as vezes que eu estiver trabalhando multiplicação e divisão, eu tenho uma regrinha, que é a regra de sinais. Sinais positivos, resultado, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Temos aqui mais vezes mais é igual a mais. Menos vezes menos é igual a mais. Menos vezes mais é igual a menos. Mais vezes menos é igual a menos. Sinais são iguais, os resultados são positivos. Sinais diferentes, os resultados são negativos. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Lá no Egito Antigo, nas margens do rio Nilo, houve uma grande inundação e as terras ficaram submersas de nutrientes. O que fizeram esses proprietários? Esperaram as águas baixarem e começaram a repartir aquelas terras com os agricultores para que eles começassem a fazer algumas plantações, pois a terra estava rica de nutrientes. Foi quando eles usaram o método de cordas para dividir as terras. Dentro da história do surgimento que aconteceu lá nas margens do rio Nilo, iremos falar um pouco sobre os conjuntos dos números racionais. Os conjuntos dos números racionais é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Propriedade dos números racionais. Dentro das propriedades dos números racionais, temos a soma dos números racionais. Quando estamos falando da soma dos números racionais, estamos falando de dois números racionais quaisquer. É um número racional, ou seja, eu tenho aqui 2/3 mais 5, esse número é racional e esse número é racional. Então, a soma desse número vai dar um número racional. Eu tenho 2/3 mais 5 é igual a 17 terços. Então, a soma desses dois números é um número racional. Subtração dos números racionais. Quando eu tenho uma subtração dos números racionais, eu estou dizendo que é a diferença entre dois números racionais, quaisquer, é um número racional. Se eu estou falando de diferença, eu estou falando de uma subtração. Então, eu tenho aqui 3 menos 0,8. 3
racional e 0,8 também é um número racional. Então, a subtração, que é a diferença desses dois números, o resultado vai ser um número racional. Então, eu tenho 3 menos 0,8 vai dar 2,2, ok? Multiplicação dos números racionais. O produto de dois números racionais quaisquer é um número racional. Então, eu estou dizendo que a multiplicação de dois números racionais qualquer, o resultado vai dar um número racional. Aí eu tenho aqui o exemplo. Eu tenho 3 meio vezes 1/5. Qual é o resultado disso aqui? 3 décimos, ok? Eu tenho aqui 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 5, 10, ok? Temos também aí 1. Qual é a raiz de 81? Qual é o número que eu vou multiplicar ele vezes ele mesmo, que o resultado vai dar 81? 9. Porque eu digo que 9 vezes 9 é igual a 81. Eu estou dizendo que a raiz de 81 é 9. No livro de vocês, lá na página 25, se eu não estou enganada, 25, 27, temos aí uma definição, lá na página 25 não, na página 32 do livro de vocês. Temos aí a definição, uma tabelinha que mostra aí as raízes, os valores das raízes quadradas, que fica melhor para vocês memorizarem. Lembrando que toda vez que estivermos falando das raízes quadradas, é um número que é multiplicado por ele mesmo que vai dar aquela raiz, ok?